Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos assistir a esse vídeo, né, que eu fiz, dando umas dicas para vocês, fazendo um resumão de toda a nossa matéria. Nós vamos começar com a matéria de produtos notáveis, depois a gente vai fazer sobre fatoração, certo? Eu dividi em duas partes para ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? E, Bruna, o que é produtos notáveis, certo? Produtos notáveis são multiplicações importantes, certo? Que acontecem. Essas multiplicações, esses produtos notáveis, na sua fatoração, né, são usados para transformar somas e subtrações em produto. Que é produto, Bruna? Multiplicação, ok? E aí a gente vem para o primeiro caso de produtos notáveis, que é o quadrado da soma ou a diferença de dois termos. Como é que funciona, Bruna? Eu fiz aqui um resuminho para vocês verem como é que vai ficar, tá? Eu vou ter a soma de dois termos, ao quadrado. Aí tem uma regrinha que eu já falei para vocês, mas que eu vou lembrar, certo? Que é o quadrado do primeiro termo mais. Por que é mais, Bruna? Porque o sinal aqui é de mais. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Se fosse menos, como era que ia ficar? O quadrado do primeiro termo. Qual o sinal aqui? Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A única diferença realmente seria nesse primeiro sinal. Ok? Trouxe também um exemplo numérico para a gente ver como que ficaria usando, né, usando os exemplos que a gente usa nas atividades. Eu tenho aqui x mais 3y ao quadrado, e aí vai ficar quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes, Bruna, porque o 2, tá? É quadrado da soma, por isso o 2, certo? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 3y, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado eu costumo sempre colocar em parêntese para você ver realmente, conseguir visualizar melhor. Bruno, e como é que vai ficar aqui? Eu consigo só manipular aqui. 2 vezes 3, 6. Né? As variáveis serão conservadas, mas quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Y ao quadrado, y ao quadrado. Ok? Bruna, e se fosse menos? Se aqui fosse um menos, certo? Seria o quadrado do primeiro. Esse sinal aqui, ele mudaria para menos, somente, tá? Depois disso, a gente vem falando sobre o produto da soma pela diferença de dois termos. É parecido, mas não é igual, ok? E aí, como é que acontece, Bruno? Eu vou ter esse exemplo, né? Vou fazer primeiro o exemplo usando somente letras e depois o nosso exemplo numérico, como acontece nas atividades. Nesse caso aqui, como é que acontece? Eu vou pegar o produto notável, ele vai estar exposto dessa maneira, certo? Vai estar exposto dessa maneira. E aí, o que acontece? É simples. O que eu tenho que fazer para resolver isso aqui? Eu tenho que visualizar o produto notável e saber em qual quesito ele se enquadra, ok? Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, sinais diferentes representa a diferença, né? Menos o quadrado do segundo. É simples assim, Bruna? É simples assim. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui esse produto notável 3x mais 2y, né, multiplicado pela diferença dele, 3x menos 2y. E aí, como é que vai ficar? Como foi que eu falei aqui? Seria o quadrado do primeiro termo, que no caso é o 3x. Sinais diferentes representam diferença, menos o quadrado do segundo termo. Sim, e aí para resolver seria, quanto é 3 ao quadrado? 9. X quadrado, 4y quadrado. Simples assim, certo? Tem um outro exemplo que sempre quando vocês veem fração, vocês se assustam, né? Mas aí a gente vai fazer de uma maneira aqui, para que vocês não precisem tomar esse susto todo. Vamos fazer de novo aqui, ó. O primeiro termo aqui, quem é? 5x. Vai levar ele ao quadrado. Sinais diferentes representam a diferença, menos 1 meio ao quadrado, certo?
Pronto. E aí, o que acontece? 5 ao quadrado, 25. X quadrado, x quadrado. 1 meio ao quadrado, eu posso elevar um de cada vez. 1 ao quadrado é 1, né? Todo número multiplicado 1 vezes ele mesmo é 1. 2 ao quadrado é 4. Pronto, finalizei o meu produto notável. Bruna, e assim, a gente consegue resolver isso aqui ou aplicar essa técnicazinha em números normais? Sim. Como? Vou fazer um exemplo para vocês. 20 mais 1 vezes 20 menos 1. Como é que vai ficar? Quanto é, no caso, o primeiro termo, né? 20 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 20 mais 1 é 21, né? E 20 menos 1 é 19. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 400 menos 1, 399. Essa técnica a gente vai poder usar também caso alguém tenha alguma dificuldade em fazer cálculos grandes, em multiplicações grandes, né? A gente vai usar também essa técnica que a gente usa cotidianamente, sem precisar fazer aquela multiplicação enorme, ok? Pronto, gente. Agora, entrando na parte de fatoração, certo? Ainda dos produtos notáveis, mais uma segunda parte de fatoração que eu preparei para vocês. Lembrando que o documento em PDF desse resumo que eu fiz todo completinho, porque aqui eu estou dando só as dicas da revisão, certo? Vai estar também disponível na plataforma em PDF para vocês baixarem e conseguirem tirar as dúvidas. Caso não consiga tirar as dúvidas só no resumo, entre em contato comigo, tá? Então, vamos lá. Na fatoração, a gente tem também várias regrinhas, tá? Começando com o fator comum. Que é isso, Bruno? Que é fator comum? É um fator que eu tenho em todas as parcelas dos meus termos, tá? No caso dos meus polinômios, né? Então, vamos aqui. Como é que eu consigo identificar esse fator comum? Eu tenho a expressão ax mais bx mais cx, e eu consigo identificar que o x, ó, ele aparece em todas as minhas parcelas. Então, ele é o meu fator comum, ok? Eu consigo colocar ele, né, em evidência, numa outra técnica que eu vou usar mais para frente, que é o agrupamento. Então, vamos lá. Como é que eu consigo deixar esse x em evidência? Lembrando que, na fatoração de produtos notáveis, basicamente funciona em transformar adição e subtração em um produto. Que é produto? Multiplicação, tá? Coloquei o x em evidência. Agora, eu vou dividir essa parcela, essa primeira parcela, pelo meu x. Ax dividido para x dividido para x é 1, não vai aparecer, vai ficar o A. Mais, por que mais, Bruna? A operação é de mais, tá? É de soma. Bx dividido para x, fica o B, mais, sempre respeitando o sinal do primeiro produto notável. Cx dividido para x, C. No máximo que eu consigo fazer aqui é isso. Aí vocês vão me perguntar, tia Bruna, mas a gente não vai conseguir resolver, não vai conseguir encontrar o x? Não, gente. Essas técnicas de fatoração são para facilitar a compreensão do produto notável. Ainda a gente não vai conseguir resolver, certo? Encontrar um valor fechado para x. Coloquei um exemplo numérico, como nas atividades, tá? Aqui, o que eu consigo visualizar? Que o y, ele está presente em todas as parcelas do meu produto notável. E aí é ele que vai entrar em evidência. Vou colocar o y em evidência. Bruna, mas eu estou vendo aí que 4, que 6 e que 2 tem um múltiplo comum, né? Que no caso é o 2, que aqui ele está escondido da seguinte forma, ó. X e Y. Ó, está escondido da seguinte forma. Mas aqui ele está escondido como? 2 que multiplica 3 a y. Certo? E aqui o 2 já está aparecendo, né? E aí, o que eu vou deixar em evidência, Bruna? O 2, o 4 ou o 6? O 2. Por que o 2? Porque o 2, ele consegue dividir todas as parcelas, certo? Toda a parte numérica do meu produto notável. E aí, vou deixar o 2 em evidência.
O x, o y eu já sabia que ia deixar em evidência, só abro aqui o parênteses, tá? Quanto é 4xy dividido para 2y? 2x. Mais. Quanto é 6ay, né, que eu escrevo dessa forma, dividido para y? 3a. Menos 2 dividido para 2 é 1, né? Não vai aparecer. O y está em evidência, vai ficar só 2, aliás, só o m. Ok? O máximo que eu consigo fazer é isso, tá? Para facilitar. Uma outra técnica que a gente usa é a técnica do agrupamento. Como o nome já diz, nós vamos agrupar termos, tá? Nesse caso aqui, vou logo para o exemplo numérico, tá? Nesse caso aqui, eu vou conseguir agrupar as duas primeiras parcelas e depois as outras duas parcelas. E vocês vão ver o porquê. Nas duas primeiras parcelas, qual o termo que eu tenho comum? Qual o fator comum que eu tenho? Nesse caso aqui, é o x. Como eu tinha falado para vocês, sempre que eu encontrar um fator comum, eu vou aplicar o sinal de multiplicação e abrir o parênteses. Aqui vai ficar 8ax dividido para x, é 8a, né? Porque x dividido para x dá 1. Mais bx dividido para x, b. Pronto, fechei parênteses. As próximas parcelas. Vou deixar aqui em evidência o y. Como é que vai ficar? 8ay por y é 8a. Mais by por y é b. Se vocês prestarem atenção, eu tenho a mesma parcela multiplicando uma vez o x e uma vez o y. E aí, eu vou deixar ela, que já está prontinha, aqui em evidência. Na verdade, o primeiro termo da multiplicação. Aqui, eu vou ter o x. Agora, o que eu vou colocar dentro do parênteses, tia Bruna? Vou colocar os dois termos que estavam multiplicando, certo? Que são os meus dois termos de fator comum, que é x mais y. Tem o trinômio quadrado perfeito. Percebam como eu sou didática. O quadrado, ele é um desenho, não é a palavra, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui dois termos, no caso, né? Um com soma, outro com diferença, elevado ao quadrado. Por que chama trinômio quadrado perfeito, gente? Por que chama trinômio quadrado perfeito? Porque quando eu vou fatorar, quando eu vou fazer a prova, o que acontece? Eu consigo tirar a raiz quadrada do primeiro termo e do último termo, que é isso que a gente vai fazer agora. Coloquei aqui dois exemplos numéricos. Tenho que ficar atento ao sinal. Vocês sabem que por causa de um sinal, a gente pode perder todo um processo, né? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, sim, Bruna, eu quero transformar isso aqui num produto, né? Não sei como é que eu vou transformar, mas a gente vai aprender agora. Vou pegar o primeiro termo, que está ao quadrado. 9, como é que eu transformo 9 para ficar com o expoente 2? Eu sei que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Certo? Tem uma regrinha que diz o seguinte: quando a potência que está dentro da raiz tem o mesmo expoente do índice da raiz, eu posso tirar o termo sem alterar. Então, aqui, como tem a mesmo índice, tá aqui, ó. Arrasou. Tá? Vai ficar dessa forma. Se eu resolver isso daqui, vai voltar a ser isso aqui. Tá bom? Do mesmo jeito, se fosse um sinal de menos. X quadrado aqui. Como a raiz é quadrada, quando a raiz não vem índice, gente, é porque é quadrada, tá? Tô colocando aqui só para vocês saberem como é que fica a diferença. Bom, gente, aqui a gente vai falar sobre a diferença de dois quadrados, tá? Eles vão se apresentar dessa maneira, a ao quadrado menos b ao quadrado, que eu posso transformar em um produto. Nesse caso, a mais b, que multiplica a menos b, tá? Por que é menos, Bruna? Porque é diferença. Sempre que eu falar em diferença, o sinal é de menos, tá? Vamos para o exemplo numérico. Como é que vai ficar? Eu vou pegar aqui o x menos... Quanto é a raiz de 25, gente? Não é? Estou falando sobre quadrados, tá? Como é que eu transformo o 25 em uma potência de expoente 2? Mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, vai ficar 5 que multiplica x mais 5. Bruna,
Tem importância se eu colocar primeiro o mais, depois o menos? Não. A propriedade aqui ela é da multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar, tá? O que pode mudar? O número ele pode vir primeiro. Quando o número vem primeiro, a gente vai fazer a mesma coisa, só que inverso, tá? 49. Como é que eu posso reescrever o 49 em uma potência de expoente 2? 7. Né? Então, vai ficar 7, nesse caso, menos. Tanto faz, tá, gente? Eu posso colocar vou colocar o mais para vocês verem que não tem nenhum problema. A ao quadrado é a mesma coisa que A. Vezes 7 mais. Já coloquei o mais, agora é o menos. A. Ok? E aí, a gente vem agora para um caso bastante específico, que é a questão dos cubos, tá? Os cubos, eles vão aparecer e a gente também vai ter que fatorar eles, também vai ter como fatorá-los, certo? Aqui, eu vou ter esse caso super especial, que é muito difícil de acontecer, mas sempre que acontecer, a gente sabe como resolver, tá? Eu vou ter A mais B mais C ao quadrado. Certo? Sim, Bruna, o expoente é 2 e é cubos por quê? Por causa da fatoração, vocês vão já entender. Vou ter que multiplicá-lo 3 vezes, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar os dois primeiros termos, vou aplicar A mais B ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como são 3 termos, mais 2 vezes, certo? Os dois primeiros vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui, vou fazer o seguinte, ó. Vou aplicar o chuveirinho, tá? Vou aplicar a distributiva. Usando todos esses termos, certo? Vai ficar um pouco extenso, mas vocês vão entender direitinho. Ó. 2 vezes A vezes C, 2AC. 2 vezes B vezes C, 2BC. Mais, repete o seu quadrado. Ok? Ok, Bruno? E aí, o que eu percebo, gente? Eu tenho termos semelhantes por expoente, né? Que é o A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Mas eu consigo deixar o 2 em evidência. A gente vai aplicar o que a gente aprendeu, ó. Eu consigo deixar o 2 em evidência nesses 3 termos. Coloquei o 2 em evidência. A letra eu jogo para o parêntese. Ó. 2AB, que dividido por 2 fica AB. 2AC dividido por 2 fica AC. 2BC dividido por 2 fica BC. Ok. É o máximo que eu consigo fazer usando essa fatoração. Bruna, exemplos numéricos. Vamos lá. Um outro tipo de fatoração agora, usando 2 termos, né? Quadrado, a gente tinha o quadrado da soma, agora a gente tem o cubo da soma e o cubo da diferença, certo? Vamos lá. Para quem já aprendeu o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, fica fácil, tá? É só lembrar que não é igual ao outro, que agora a gente vai usar o 3, porque é cubo. Como é que vai ficar aqui? A mais B ao cubo. O A mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o terceiro, aliás, mais o segundo ao cubo, certo? É muito simples, vocês estão vendo meio embaralhado, mas lá no livro, na nossa videoconferência, a gente deixou tudo às claras, né? Aqui é só para lembrar, tá? Coloquei um exemplo numérico. Lembrando que eu falei que era da soma e da diferença, né? Se fosse um sinal de menos, eu só mudaria aqui e aqui. Os 2 sinais, eles iam mudar, tá? Mas, no restante, o procedimento ia ser o mesmo. Como é que vai ficar esse exemplo numérico? Eu disse que era o primeiro mais 3 vezes o primeiro, que é A, ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo ao quadrado, que é 2, mais o cubo do segundo. Aí aqui vai ficar. Vou fazer essa multiplicação, 3 vezes 2, 6. Vou repetir a variável. Mais 3 que multiplica A, 2 ao quadrado é 4, mais 8. 8 por quê, Bruna? 8 é 2 ao cubo. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, ok? Como é que vai ficar agora? Isso implica dizer que A mais. Já resolvi aqui o 6 ao quadrado, mais 3 vezes 4, 12. Vou repetir o A, mais 8. É o máximo que eu consigo fazer, certo? E, por último, eu tenho os cubos perfeitos, tá? Os cubos perfeitos. Que parece, o produto notável é maior do que a resolução, certo? Ele vai aparecer aqui, vou dar logo esse exemplo para não estender muito. Eu vou pegar, tem
um cubo perfeitíssimo aqui, certo? Se eu quiser decompor isso aqui tudo em potência de base 3, eu vou conseguir. E aí eu vou pegar simplesmente o primeiro termo, 27x ao cubo, mais, porque a gente está falando de adição, o último termo ao cubo, 8 ao cubo, certo? 27 ao cubo, a raiz cúbica de 27, na verdade, é 3. Aqui, como a raiz é cúbica, o x ele sai sem expoente nenhum. Mas, raiz cúbica de 8, acabei de dizer que 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo é 8, então a raiz cúbica de 8 é 2 elevado ao cubo. Certo? E aqui a gente finaliza o nosso resumo, a nossa revisão. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, colocar nos comentários particulares na plataforma. Eu vou deixar disponível o resumo em PDF, como eu já havia falado, tá? Qualquer coisa, fala comigo. Beijo, tchau, tchau.